Olá pessoal, Edmar da Mais Tech aqui com mais um videozinho para vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre o GFX 750 com o terminal ISABUS, tá? Algumas configuraçõezinhas básicas aí. Primeiro de tudo a gente vamos ter que habilitar, né, o ISABUS. Então a gente vai ligar o terminal virtual, a gente vai vir nesses três risquinhos, vamos deixar ele habilitado. O número de terminal, no caso aqui eu estou com um módulo, tá? E os sistemas de mensagens. Essas taxas tem que ficar tudo nessa configuração. Feito isso, a gente vai fazer algumas configurações de produto, taxa, adaptação, que é o incremento de taxa para mais ou para menos, e vamos colocar a densidade do produto, tá? Clicando aqui na segunda página, a gente vai ter a questão da velocidade, tá? A gente sempre vai trabalhar com a velocidade do trator, do GPS, certo? A gente tem os diagnósticos, os alarmes, que com uma taxa maior ou superior ou inferior a 15% ele vai me avisar, e a questão também do nível do tanque, se eu quero ou não que ele me avise, certo? Vou voltar aqui, eu vou colocar as medidas do trator, da máquina, né? A distância do engate até no eixo, do eixo até nos discos, e a largura da minha aplicação. Lembrando sempre para tomar cuidado a questão das unidades, tá? Aqui é em centímetros e aqui também é em centímetros. Aqui a gente vai colocar a altura da comporta. Lembrando que aqui, ó, está em milímetros essa unidade. Então 60 milímetros, aqui que eu responde a 6 centímetros, certo? Aqui a gente tem as configurações avançadas, tá? Então a gente vai entrar na segunda tela, vamos colocar a senha, que é 33154, e aqui a gente vai ter essas configurações, tá? Quantidade de tanque, tipo de máquina. O cliente me tirou uma dúvida comigo, para me tirar uma dúvida dele, que ele gostaria de rodar a esteira com a máquina parada, para esvaziar a esteira. Então qual que é o procedimento? Eu criei um veículo avulso, como se fosse uma simulação, tá? Então eu vou mudar para esse veículo, selecionar o perfil dele. Então aqui quando a gente salvou as configurações, a gente tem a opção de criar os produtos, certo? Então a gente vai clicar aqui na caçambinha, selecionar ela. Então eu tenho ali selecionado o meu produto KCL. Se eu quiser criar outro produto, selecionar esse produto, eu vou criando uma lista de produtos, tá? E eu consigo renomear esses produtos. Aqui eu consigo adicionar o peso que eu coloquei na caçamba. No caso aqui é um peso restante que eu tenho, mas por exemplo, eu vou lá e coloco mais um bag, eu acrescento aqui 1000 quilos. Então eu sei que o meu peso restante lá agora para jogar é 1218. Ou eu posso vir aqui e zerar essa caçamba. Eu coloquei 6 bags, eu enchi ela com o máximo dela. Eu coloco o máximo dela aqui, tá? E aqui eu zero, tá? Então aqui para a gente abastecer o tanque, vou voltar aqui, a gente vai entrar em configuração. Aqui onde a gente vai entrar para fazer a calibração, tá? Então aqui a gente vai
colocar a densidade do produto, já puxou essas informações. Aqui a gente vai informar o peso que a gente quer que ele joga, 25 kg, 50 kg. Aqui a velocidade que a gente vai simular, por exemplo, 10 km por hora, a gente vai dar para iniciar. Agora a gente vai pôr o peso e a velocidade simulada. O peso é o que eu quero que ele jogue lá atrás para mim coletar. Então, na hora que eu dou o iniciar, ele vai começar a diminuir esse peso aqui. Ele não vai jogar agora porque eu tô com a máquina parada, tá desligado o cardan, tá? Ele vai, tá jogando sim, tá ligado sim, desculpa. Então ele vai jogar essa quantidade de peso lá atrás. Ele vai zerar aqui. Depois, com a área aberta, a gente vai precisar criar o veículo, o implemento, tá? Eu vou editar aqui para vocês ver as configurações que tem que ficar. Então a gente vai criar o nosso tipo de operação, o nosso implemento, o nome do implemento, as medidas do implemento, as medições do implemento, tudo normal. Na hora que ele chegar nessa configuração de aplicação, a gente tem que habilitar, tá? A gente tem um controle de aplicação, a gente vai modificar, tá? A gente vai adicionar o nome do canal. A gente está trabalhando com o canal 1, é um controle virtual de taxa, né? Tipo de material, fertilizante, o nome do material, offset de aplicação não tem nesse caso, que é uma carretinha. Controle de taxa habilitado, estados da taxa de vazão aplicada tem que ficar dessa forma se usa a gravação. Controle da seção, número de seção 1. A gente vai pôr a largura do implemento, que ele já puxa, a latência, sobre a posição a gente não vai mexer, e o resumo. Vai até o final e vai salvar essas informações, tá? Feito isso, a gente pode vir até o final. Aqui nesse registro de log tem que estar o nome do módulo e tem que estar registrando, habilitado, certo? Chegou no final, a gente salva. Então tem que estar essas mesmas configurações. Eu tenho que configurar tanto o módulo, tanto o monitor. Deixar com essas configurações. Uma dúvida que o pessoal tem bastante a respeito do VisaBus aqui no GFX é como fazer a esteira rodar com a máquina parada, para poder, questão de limpeza da esteira e tudo mais, embuchamento. Então qual que é o procedimento? A gente tem que criar um veículo de simulação. Eu criei esse veículo de simulação com as medidas, com o Easy Pallet, tudo certinho. Depois que eu seleciono ele, eu venho aqui nas configurações e habilito a simulação, as 3 simulações, que é posição, hora e direção. Feito isso, eu vou na área de trabalho, certo? Vou dar a velocidade aqui no meu tratorzinho, na velocidade que eu quero simular, e vou ligar a minha aplicação, certo? Eu vou ligar a minha aplicação e ele vai rodar a esteira, simulando essa velocidade. Feito esse procedimento, esvaziei a esteira, eu vou lá, vou desligar o módulo simulação, vou
desabilitar o modo simulação, vou voltar e vou puxar o meu veículo normal, que está calibrado com o meu piloto e tudo mais. Seleciono o meu perfil de veículo e deixo ele carregar. Eu tenho que vir aqui em configuração. Posteriormente eu configuro a taxa, a dosagem que eu vou aplicar na área, que eu vou estar dando um exemplo de colocar 500 kg. Eu tenho a adaptação da taxa, isso aqui é o incremento da taxa, quanto que eu quero incrementar ou decrementar. Vamos dizer que eu quero aumentar de 50 em 50 e diminuir de 50 em 50, né? Depois eu tenho a densidade. Eu sugiro vocês sempre ficarem observando as unidades. Aqui a unidade está kg por metro cúbico. No Trimble Feed IQ, as unidades, pelo menos da densidade, era kg por litro. E lá nós inseríamos, por exemplo, um material com 1 kg, eu colocaria diretamente esse valor, 1 kg por litro de densidade. Só que aqui você não vai colocar 1 kg não. Então aqui a unidade está metros cúbicos. Então se 1 metro cúbico é 1000 litros, então eu tenho que pegar, se eu tenho uma densidade de 1 kg por litro, então em metros cúbicos vai ser 1000. Então eu tenho que converter isso. Então eu tenho que colocar aqui direto 1000 kg por metro cúbico. Essa é a densidade para um material que tenha 1 kg por litro. Se fosse 0,8 kg por litro, seria 800 aqui. Se o meu material fosse 1,2, 1.200, sempre multiplicar por 1000. Atenção com as unidades, tá? Página 2. Aqui eu consigo colocar a altura da comporta. Novamente vou lembrar sobre as unidades. Aqui está em milímetro. Opa, desculpa. Aqui está em milímetro. Então a minha comporta ela está com 8 centímetros configurada, tá? Eu consigo configurar aqui a largura,